Mateus 6:2. Vamos abrir Mateus 6:2. Mateus 6:2. Ora a Deus. Quando, pois, deres esmola ou oferta, não se faça tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres a tua esmola ou oferta, não saiba a tua mão direita, da tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que te vê em segredo, te recompensará publicamente. Não mostra aos outros o que você está a dar. É só entre si e Deus. Pouco importa que seja muito, pouco importa que seja pouco. É só entre si e Deus. Ele sabe porquê da sua oferta, sabe qual a razão da quantidade, do tamanho. Só ele é que sabe. E só ele é que tem que saber. Então vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhar, como o sol brilhar, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos, Senhor, que nada nos vai fazer falta, porque és tu que estás a encher nossa boca de bens, no nome de Jesus. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mateus 6, já estamos em Mateus 6, vamos agora a Mateus 6:9. Vamos ler uma passagem bíblica que é muito conhecida, que é o Pai Nosso, em que Jesus nos ensina a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração muito poderosa. Uma oração em que nós nos submetemos completamente a Deus e declaramos que Ele é tudo. Uma oração de confiança em que dizemos que Ele nos vai dar e queremos que Ele nos vai dar o pão nosso de cada dia. Uma oração de proteção, de libertação. Uma grande bênção. Por isso não foi por acaso que Jesus fez o que fez. Depois desta oração, Ele continua a ensinar. E veja no versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O título da mensagem de hoje é Perdão. Deus me falou,
Eu tinha em minha. Deus durante a semana falou-me sobre outra coisa e eu pensava que era sobre isso que eu ia falar. Mas Deus me falou para eu falar sobre perdão. E é impressionante o que o perdão faz. Cada vez que nos fazem mal, nós ficamos revoltados com a circunstância. Quando nos fazem mal. E depois esse sentimento vai crescendo para uma revolta. Chega até a raiva. E quando a injustiça é muito grande, quando às vezes vem daqueles muito próximos a nós, ainda ficamos pior. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Tudo o que você está a sentir, a outra pessoa que lhe fez mal não está a sentir nada. Toda a sua revolta, a sua falta de perdão, tudo isso, a outra pessoa não está a sentir absolutamente nada. Quando Deus nos diz para perdoarmos aos homens, sabe o que é que Deus nos está a dizer? Não é por causa da outra pessoa, é por causa de nós mesmos. Deus nos está a dizer para nos protegermos a nós mesmos, perdoando as outras pessoas. Porque o sentimento que vem até nós não é de Deus. E como não é de Deus, vai nos consumir. Vai nos derrotar. Mas se nós perdoarmos, ficamos libertos. Então, e a outra pessoa, o que é que acontece a outra pessoa? Isso é um assunto entre ela e Deus. Já não temos nada a ver com isso. Nós temos que fazer a nossa parte. É impressionante quantas pessoas perdem bênçãos por causa de falta de perdão. E você diz, perde bênçãos, quer dizer, cristãos? Sim, quantos cristãos já perderam bênçãos? Inclusive eu. Quantos perderam bênçãos? Quantos receberam maldição por não perdoar? Eu fui um deles. Por não perdoar, eu tive problemas no meu carro. Você pode dizer, então, mas e quando há razão para isso? Mesmo com razão, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Porque Deus não muda o que está aqui escrito. Veja o que está aqui escrito, versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vírgula. A não ser que você tenha razão. É o que está escrito. Não, não é. Pois não. Até se não está escrito. Mesmo que a outra pessoa lhe tenha feito muito mal. Mesmo que lhe tenha magoado muito. Deus diz que você tem que perdoar. Por causa do seu bem. Para o seu bem. Não é por causa da outra pessoa. É para o seu bem. Eu uma vez estava numas bombas de gasolina, tinha ido lá beber café. E quando lá fui beber café, estava a dar testemunho de um polícia que tinha sido curado. E a pessoa ouviu e disse-me assim, eu também gostava. E eu disse, também gostavas? Então. Ela disse que tinha um problema na... Eu não sei se era nas costas. Acho que era nas costas.
E que ela disse, um problema nas costas que estou sempre com dor. Estou sempre a sentir dor. E eu perguntei a ela, então, mas eu posso orar por ti? Ela disse, pode. E eu orei por ela. E não aconteceu nada. Absolutamente nada. Ela continuou igual. E eu conheço o meu Deus. E nada pode impedir aquilo que Ele pode fazer. A não ser que vá contra a sua palavra. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Até eu já sei de antemão que ela tem que orar para perdoar alguém. Expliquei-lhe o que é que tínhamos que fazer, perguntei-lhe se ela queria fazer, ela disse que sim. Agarrei-lhe na mão e orámos. Pai, nós perdoamos a todas as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam, em nome de Jesus. E depois voltei a orar por ela. E quando voltei a orar por ela, lágrimas começaram-lhe a cair pela cara. E ela disse, já não sentia dor. E eu virei para ela e disse, o teu problema não era na coluna, mas sim na bacia. A falta de perdão impede a bênção nas nossas vidas. Sejam bênçãos de saúde, sejam bênçãos financeiras, sejam bênçãos do ministério andar para a frente, seja o que for. A falta de perdão impede a bênção. Outra irmã, eu estava numa reunião, pedi a alguém que subisse até ao púlpito onde nós estávamos, que eu não conhecesse, que fosse até lá e que tivesse com dor de costas. Uma senhora subiu, eu orei por ela e nada aconteceu. E eu já sei o que vem aí. Virei para ela, vamos orar para perdoar. E quando eu disse isto, ela começou a chorar. Depois de orarmos para perdoarmos a todas as pessoas, eu voltei a orar por ela. E ela já não sentia mais dor. Glória a Deus. Eu vou voltar a repetir. Versículo 14, 6, 14. Se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isto é muito importante. A sua vida está em causa. Eu aprendi isto da forma mais dura. Expliquei-vos que eu estava zangado com uma pessoa, mesmo zangado, e quando ia para o trabalho, o meu carro, um motor, estourou. Correia da distribuição, para quem conhece sobre motores, saltou. Eu estava incendiado, mesmo incendiado por dentro. Agarrei no carro, levei o carro para o pé de um mecânico. E por volta, isto foi à meia-noite, por volta das 3 da manhã, quando eu estava mais calmo, Deus me disse assim, sabes porque é que isto aconteceu? Eu disse, não, porque não perdoaste. Eu perdi daí, comecei a ter muito cuidado.
Pouco importa o que me magoavam, o que não me magoavam. Eu não queria estar mal com Deus, eu queria estar bem com Deus sempre. Magoaram muitas vezes. Algumas. Algumas delas eu considero injustiças tremendas. Mas eu perdoo, em nome de Jesus. Mas houve uma altura que eu sabia disto, conhecia isto, e eu disse, eu perdoo. Eu disse com a minha boca, mas não estava a sentir por dentro. Eu não tinha decidido. Eu disse, pai, eu perdoo. E Deus virou-se-me para mim, na tal voz mansa e suave, e perguntou-me, mas perdoaste mesmo? E eu baixei a cabeça e disse, não, Senhor, eu te peço perdão. Eu perdoo de coração a esta pessoa. Se fosse uma coisa fácil, Deus não existia com tanta veemência, com tanta determinação. Não falava depois de uma oração tão poderosa e falava logo exatamente sobre a falta de perdão. É porque realmente é importante para as nossas vidas. É muito importante para nós. Até e os outros? Qual vai ser a recompensa dos outros? Ouça, se você é cristão, realmente cristão, você não vai querer o mal de ninguém. Você vai querer que deixe o sol, deixe a chuva sobre justos e injustos, como o nosso Pai faz. Então você o que tem que fazer é entregar o assunto a Deus e deixar ser Deus a resolver. Muitas das vezes nós queremos vingança. E Deus não nos chamou para isso. Ouça, veja aqui mais abaixo. Continuamos no versículo. Peço perdão, nós estávamos no versículo 6, agora vamos no versículo 18, 21. Vamos lá ao versículo 18, 21. Mateus 18, 21. Perante a pregação de várias vezes de Jesus falar sobre perdão, agora chegou Pedro, apóstolo Pedro, na altura não apóstolo, é discípulo Pedro, aproximou-se de Jesus. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E eu continuo a dizer, a continuação deste versículo, ele se diz, e se forem pessoas de seus familiares, deve ser 490 vezes por dia. O nosso perdoar às pessoas não vai fazer alteração nelas. Você entende? Aqueles que lhe fizeram alguma coisa que foi injusto, foi mau e não sei o quê, não vai acontecer nada a elas. Você está a ouvir? Quer perdoa, quer não perdoa. Quando você não perdoa, o que vai acontecer é assim. Quando você perdoa, você é abençoado. Há pouco tempo ouvi um testemunho.
Um homem tinha morto várias pessoas. Ele entrou para o tribunal não sentindo, nem fazendo nada, nem tendo reação nenhuma. As testemunhas, pais, falaram. E ele, falaram revolta, raiva e tudo mais. E ele não fazia uma reação. Não tinha uma única reação. Até que chegou a vez de um pai, em que falou do seu filho. O seu filho tinha acabado de ser morto por aquele homem. Ele começou a contar algumas passagens com o filho. O seu nascimento, o seu crescimento, as alegrias que deu ao pai. Mas depois olhou para o homem e disse: eu perdoo o que você fez ao meu filho. O homem que não tinha tido nenhuma reação abriu os olhos, baixou a cabeça e começou a chorar. Entenda uma coisa. Deus sabe melhor sobre a nossa vida do que nós próprios. E quando Ele nos diz para perdoar, é porque nós vamos receber mais bênçãos se o fizermos do que não o fizermos. Você também pode dizer: não, eu perdoo. Mas pronto, eu não quero nada, eu quero a distância, eu quero... Pois, bem uma coisa. Imagine se Deus fizesse connosco o mesmo. Nós erramos e quantas vezes erramos? Deus nos perdoa. E depois de nos perdoar diz: pronto, agora fica para aí que eu não quero nada saber de ti. Se alguma dessas pessoas que lhe magoou, lhe pedir ajuda, lhe pedir alguma coisa, por favor, ajude. Faça tudo o que tiver a seu alcance. Mas não merecem. Mas o que é que isso interessa? Você não está a servir a elas, está a servir ao seu Deus. Porque estando a servir a elas, estou a servir a Deus. Sim, você está a obedecer a Deus. E isso é que interessa. Você está a entender? A sua vida vai ser desbloqueada. O que estava preso vai ser desbloqueado por causa disso. Você entende? Cada vez que você faz a vontade de Deus, você atrai a bênção para si. Deus, neste capítulo, volta a insistir e volta a falar para Pedro, a continuar a falar sobre. E então fala sobre, vamos ao versículo 32, 18, 32. E então chega uma altura em que um homem tinha uma grande dívida para um senhor, que era o seu senhor. E era para ser ele preso, era para ser os filhos presos, era para ser a mulher presa, era para ser tudo preso. E ele pediu, por favor, para que não acontecesse isso, que ele pagaria a sua dívida. E aquele rei, aquele senhor, movido de íntima compaixão, perdoou. Quando ele saiu, encontrou alguém que lhe devia dinheiro a ele, este homem que tinha sido perdoado, a sua dívida. Encontrou um homem e disse: paga-me, não mande prender. E ele diz: não, é pá,
perdoa-me, porque eu não consegui e tal, perdoa-me. Não, vais preso. Ele levou preso por causa da dívida. E quando este rei, este senhor, soube do que é que aconteceu, mandou-o chamar. E veja a resposta. Mateus 18, 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E agora veja, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Há vidas que à data de hoje estão presas. As bênçãos não estão a chegar até às suas vidas porque pessoas não perdoaram como deve ser. Há dinheiro que não está a chegar até às suas mãos porque não perdoou como deve ser. Há curas que não aconteceram porque não perdoou como deve ser. Há trabalhos que não estão a acontecer porque você não perdoou como deve ser. E eu vos quero trazer outro assunto também. Quer dizer, é dentro do mesmo assunto, é falta de perdão. Mas muitas das vezes nós fazemos coisas que são más. E nós vamos a Deus e pedimos perdão, mas ficamos de tal maneira que não nos perdoamos a nós próprios. E que direito temos nós de não nos perdoar a nós próprios? Se é Deus que tem o perdão na sua mão, se Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós pedimos perdão, quem somos nós para não nos perdoar a nós próprios? Veja o exemplo de Davi. Ele fez algo gravíssimo. Ele teve sexo com uma mulher que não era a dele. Traiu. Ele depois mandou matar. Deus pôs o seu pecado, ele arrependeu-se. E ele se deitou no chão, pedindo perdão a Deus para que não morresse aquele filho que estava a nascer daquela mulher. Mas esse filho morreu. E quando ele soube que ele morreu, ele vestiu-se, arranjou-se, comeu o que não tinha feito há dia. E todos ficaram a olhar para ele. E ele dizia, poderia eu fazer alguma coisa? O que podia fazer, fiz. Está na vontade de Deus, não na minha. Por isso, seja fiel à palavra de Deus, honre o seu Deus e perdoe também a si próprio o que você fez, o que você errou. Perdoa a si próprio. Porque se você não perdoar, você vai ter muitos problemas. E o diabo vai fazer com que isso aconteça. Porque vai tentar de tudo para que você não perdoe. Ouça, uma das coisas que eu me apercebi é que o diabo usa muito isso contra nós. Às vezes usa pessoas para nos picar, para nos maltratar,
para nos tratar mal, para ficar em dívida contra nós. Para quê? Porque nós ficamos revoltados e não perdoamos. Porque Ele sabe, se nós não perdoarmos, Ele vai conseguir atacar as nossas vidas. Mas se, no entanto, nós perdoarmos, Ele não nos pode tocar. O que você está a ouvir, Ele não nos pode tocar. Você pensa, se o diabo nos pudesse tocar, nos tinha já morto a todos? No entanto, Ele não pode. E quanto mais conhecimento nós temos da palavra de Deus, mais conhecimento nós temos de Deus, nós não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas armadilhas. Mais nós fugimos dessas armadilhas. Depois que me aconteceu aquilo ao carro, ouça, eu às vezes via que ia acontecer isso, que me ia magoar. Já eu estava a dizer, antes da pessoa fazer alguma coisa, já eu estava a dizer, Senhor, eu perdoo esta pessoa. Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. E logo a seguir, a pessoa fazia aquilo que eu estava à espera. E eu voltava a dizer, Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Porquê? Porque eu quero estar bem com Deus. Porquê? Porque eu não quero que haja impedimentos na minha vida para que constantemente a minha vida seja uma bênção no nome de Jesus. Ouça, vai depender mais de nós de qualquer outra pessoa. Você, não, mas fizeram isto, fizeram este trabalho, através de uma bruxaria qualquer, fizeram aquilo. Não. Ouça, não lhe pode tocar. Se você não abrir portas na sua vida, não lhe podem tocar. Você vai errar. Ouça, infelizmente vai. Mas você tem que reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. Na altura em que você pede perdão, Deus o purifica e não lhe podem tocar. Você está a entender? O diabo não pode tocar na sua vida. Digam o que disserem, façam o que fizerem. Não lhe pode tocar. Agora, se magoarem, qual é a sua reação? Se é perdoar, você continua na bênção. Mas se você não perdoa, o diabo vai entrar na sua vida, vai destruir tudo. Você está a ver a importância do perdão? Veja aqui comigo, se faz favor. Romanos 12, 19. Vamos aqui a Romanos 12, 19. Paulo escreve uma carta aos Romanos e fala sobre isto. E diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você sabe que você destrói mais coisas com o bem do que com o mal. Uma vez um chefe participou de mim. Ele até tinha razão, eu tinha chegado atrasado e já não era a primeira vez. Ele participou de mim. Eu soube disso. E estava perto do Natal e eu dava calendários às pessoas que pagavam para mim. E eu cheguei ao pé dele e dei-lhe um calendário meu. Ele olhou para mim, sorriu, agradeceu. O homem mudou por completo. A partir daquela altura, cada vez que eu chegava à esquadra, ele era o primeiro a cumprimentar-me a mim. Nós vencemos mais com o bem do que com o mal. Faça o bem.
Porquê? Porque o bem abre mais portas que o mal. Mesmo depois que magoarem. Mesmo depois do magoar. Eu vou voltar a ler. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Quem vai fazer julgamento sobre a pessoa que nos fez, seja o que for, é Deus, não somos nós. Então, mas, ouça, em tudo o que eu tenho visto na minha vida, Deus vai julgar as pessoas. E quando você souber do julgamento da pessoa, você vai ficar triste. Então, mas tinham feito mal. Ouça, lhe garanto que você vai ficar triste. Porque Deus só vai julgar essa pessoa se não houver arrependimento dessa pessoa. Se essa pessoa insistir no mal, então Deus vai julgar. Porque aqui está escrito, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Pois, então pronto, eu peço perdão, se alguém precisar de alguma coisa, eu vou ajudar, porque brasas de fogo vão estar na sua cabeça, vai queimar-o todinho. Você não percebeu. Julgamento vai parar sobre a cabeça dessa pessoa, muito maior ainda. Se essa pessoa se arrepender, será abençoada. Se essa pessoa não se arrepender, mesmo depois de nos terem feito mal, mesmo depois de nós fazermos o bem a essa pessoa, então o julgamento de Deus vai vir sobre ela. E ouça, e quando vem julgamento de Deus, é complicado. Mas isso vai estar tudo nas mãos de Deus, não nas nossas. Não somos nós que vamos decidir o que é que vai acontecer a essa pessoa. Nem eu quero tal coisa. Em ninguém. Ouça, em ninguém que me fez mal. Ninguém mesmo. Entenda uma coisa. Deus é um Deus bom. E Ele requer de nós, como seus filhos, que sejamos bons. Você entende? Porque quando nós fazemos o bem, Deus olha para nós e diz: aquele é meu filho. Aquele é meu filho. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer: Pai, eu me quero lembrar constantemente da Tua palavra. E a Tua palavra diz: se eu não perdoar aos homens, Tu não me perdoas a mim. E aqueles que me fizeram mal, se necessitarem de ajuda, nós vamos ajudar. Porque nós vamos estar a honrar a Ti, não às pessoas. A Ti. Honrando, fazendo a Tua vontade. Senhor, que tudo seja para a Tua glória. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade e não a minha, no nome de Jesus. Jesus disse: cada um toma a sua cruz. E se perdoar é levar a cruz, então assim seja, Senhor. Eu perdoo no nome de Jesus. Eu quero te honrar, quero te bendizer, quero fazer a tua vontade, Pai.
acima de tudo, eu quero-te perto de mim sempre. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Bom fim de semana. Com muitas bênçãos. Ouça, olhe para mim. Liberte. Perdoe. Muitas bênçãos em nome de Jesus.